E aí galera, tudo bem com vocês? Vamos a mais um giro de notícias sobre o Cruzeiro, com questões importantes que têm movimentado o ambiente do nosso clube. Meu nome é Emerson Araújo, esse é o canal 6x1 e desde o início eu peço para você deixar o like no vídeo, se inscrever no canal caso ainda não seja inscrito e usar os comentários para opinar sobre cada um dos assuntos. Esse vídeo é feito com patrocínio da Campobet, que é um site de apostas que atua aqui no mercado brasileiro desde 2018, trabalha com ótimas cotações. Por lá você pode apostar em mais de 40 modalidades além do futebol e a Campobet está oferecendo um bônus de boas-vindas de até R$650. O valor que você investir no primeiro depósito, a casa dobra para você. Então não perde tempo, clica no link que está na descrição ou aponta a câmera do seu celular para o QR Code que está na tela para você fazer o seu cadastro, começar a dar seus palpites. Faz lá a sua fezinha, ganha muito dinheiro, só lembra de sempre apostar com responsabilidade, aposta é para se divertir. O goleiro Fábio anunciou em suas redes sociais que aceitou a proposta do Cruzeiro de acordo dentro do proposto na recuperação judicial. A dívida do clube com o goleiro supera 20 milhões de reais, mas os detalhes não foram divulgados. E essa é uma ótima notícia porque se o Fábio está divulgando publicamente que aceitou a proposta do Cruzeiro dentro da recuperação judicial, é sinal de que ele abriu mão de alguma parte dessa grana. Que percentual é esse? Não sabemos, mas certamente é um valor significativo, até porque a dívida ela já é muito grande, né? Então qualquer coisa que o Fábio abriu mão aí já tá valendo. Para o processo de recuperação ser bem sucedido, a maioria dos credores tem que aceitar, né? E o Fábio é um cara que o Cruzeiro devia uma quantia bem importante, né? Mais de 20 milhões entre salários e outros direitos que não foram quitados em gestões anteriores, e achei muito legal o Fábio tornar público esse aceite, até porque ele pode influenciar direta ou indiretamente outros credores do clube a entrarem nessa barca, a aceitarem, a entender, né, a realidade financeira do Cruzeiro, que ainda é muito complicada. E essa é uma ação efetiva de ajudar o clube, né? Porque uma coisa é dizer que ama o Cruzeiro, outra coisa é abrir mão de dinheiro pelo clube. Isso aí pouca gente faz e a gente sempre vai citar o Marcelo Moreno, acho que agora podemos falar do Fábio, de outros jogadores que foram importantes nesses anos sombrios em que o Cruzeiro teve prestes a fechar as portas, né? Hoje a situação está sendo mais encaminhada e a manifestação do Fábio não deixa de ser também mais um ato de reaproximação, né? Porque a saída do Fábio foi realmente muito conturbada, depois teve aquele episódio que no aniversário dele o Cruzeiro deu um parabéns e tudo mais, agora o Fábio aceita, e não tô falando aqui que no futuro o Fábio vai voltar a ser goleiro do Cruzeiro, tá, gente? Mas acho que pode ser importante, pelo menos para um jogo de despedida, né? Quando o Fábio finalmente resolver parar, ele que ainda tem contrato lá no Fluminense, fez boa temporada, é titular, mas quando o Fábio quiser parar, quem sabe, né? O Cruzeiro não estaria envolvido, porque é o clube onde ele passou a maior parte da sua carreira. O Super Esportes informou que o Cruzeiro fez proposta por 2 jogadores do Atlético Goianiense. Por Wellington Rato, de 30 anos, a oferta é para comprar parte dos direitos econômicos do meia, que fez 8 gols e deu 3 assistências em 34 jogos na Série A. A gente já tinha falado sobre o Wellington Rato em outras oportunidades aqui no canal. De fato é um meia que fez uma boa temporada, conseguiu se destacar em meio à campanha ruim do Atlético Goianiense, que custou o rebaixamento inclusive, né? Mas como eu falei em outra oportunidade, eu reafirmo. Acho que fazer um alto investimento num jogador que teve a primeira grande temporada da vida com 30 anos é perigoso. Mas ninguém falou até o momento sobre valores, tá? Qual seria a proposta do Cruzeiro, se é um valor alto ou não. E quem trouxe a notícia foi o presidente do Atlético Goianiense. Para que o presidente do Atlético Goianiense falou para a imprensa toda, né? Eu citei o Super Esportes porque foi quem noticiou primeiro, mas por que ele saiu falando para todo mundo, ó, o Cruzeiro fez proposta pelo Rato e pelo Dudu, que eu vou falar daqui a pouco? Para valorizar os caras, para outros clubes que também estão monitorando o jogador entrar nessa história para ver se recebe propostas melhores. Então vamos entender como é que funciona o mercado, né? Porque esse presidente do Atlético Goianiense não é bobo, ele sabe que vai perder o jogador e ele precisa conseguir o máximo de dinheiro possível, tá? E se ele tiver que usar o Cruzeiro nessa história para vir uma proposta melhor de outro lugar, é claro que ele vai fazer. Eu acredito que as propostas realmente aconteceram porque o Cruzeiro não negou, tá? Então o Cruzeiro ficou calado, não falou nada, então eu acredito que a proposta existiu. Agora, daí ao Atlético Goianiense aceitar, daí ao jogador vir para o Cruzeiro, tem uma distância muito grande. Então nesse momento o que a gente pode dizer é, estão ocorrendo negociações e é possível que ele venha para o Cruzeiro, mas eu imagino que outros clubes também vão fazer proposta e é difícil que o Rato venha. Já a proposta pelo Dudu, lateral direito de 25 anos, foi por empréstimo
empréstimo. Ele fez 22 jogos na Série A com 1 gol e 2 assistências, acertou 79% dos passes e 23% dos cruzamentos tentados, com média de 1,6 desarme por partida. E o Dudu me parece ser um jogador bem regular, porque quando a gente compara os números dele nessa temporada que o time foi rebaixado com as 2 temporadas anteriores, que ele também jogou a Série A pelo Goianiense, é tudo muito parecido, né? Então assim, é aquele cara que entrega o feijãozinho com arroz dele ali de forma eficiente, não é um lateral super talentoso, um craque de bola, mas é um lateral ok. Ele começou no Figueirense, se destacou a ponto de ser contratado pelo Internacional, mas lá no Inter ele nunca se firmou. Foi emprestado para o Goianiense, depois ficou em definitivo, e nesses moldes que foram citados, né, empréstimo com opção de compra, eu acho que seria bem interessante o Cruzeiro trazer esse jogador, tá? Mas é outro cara que tem outros clubes interessados e certamente terão aí outras propostas, então não vamos ficar muito empolgados. Dudu está chegando. Não, gente, o Careca aí, que é um pouco sósia do Vin Diesel, embora seja baixinho, né? O Careca aí não tá perto da Toca da Raposa, não. Ele tá lá em Goiás, ou passando férias, sabe-se lá onde. O Globo Esporte trouxe uma especulação de que o Cruzeiro tem interesse no Aleph Manga, do Coritiba. Ele tem 27 anos, fez 9 gols e deu 5 assistências em 35 jogos na Série A e recentemente foi comprado pelo Coxa por 2 milhões de reais. E o Coritiba não comprou ele por 2 milhões de reais para vender por 3 não, viu, gente? Eles compraram ele por 2, apostando que vão conseguir revender esse jogador por um valor bem mais alto. Claro que não vai chegar nos 40 milhões de reais, que é o valor da multa rescisória, mas imagino que o Coxa vai pedir no mínimo, uns 10 milhões por ele. Particularmente, eu acho que o Aleph Manga não vale isso. Ele tem jogado bem desde o ano passado, né, quando foi destaque no Campeonato Carioca pelo Volta Redonda, foi pro Goiás, fez uma Série B legal, nessa temporada foi pro Coritiba, teve um bom ano, né, foi um jogador importante, especialmente nessa reta final, fez alguns gols bonitos. Ele é um jogador que tem algum recurso técnico, sim, ele não é muito regular, mas a notícia cita, além do Cruzeiro, o Vasco, o América Mineiro e clubes do exterior como interessados nessa contratação. Se vai ter leilão, eu acho que a gente já pode presumir que é muito difícil que o cara venha pro Cruzeiro, tá? O Aleph Manga, que em mais de uma oportunidade já deu umas manotas ainda. Eu lembro que quando ele chegou no Goiás, ele já chegou falando que queria ir para um clube maior. Recentemente ele se ofereceu para jogar no Santos, mas o Santos não fez proposta. Enfim, é um jogador que tem sim alguma qualidade, mas acho que a chance dele vir para o Cruzeiro é muito pequena. Agora sobre saída, o Samuel Venâncio trouxe a informação que o goleiro Denevis será emprestado ao Atlético até julho para a disputa do Mineiro e da Série D do Brasileiro. Ele jogou 2 partidas pelo time principal e tem contrato até dezembro de 2023. E o que me preocupa nessa história é que eu não vi até agora ninguém falando em renovação de contrato do Denevis, que é um goleiro jovem, extremamente promissor. Acho que o empréstimo dele para o Atlético é espetacular, porque ele vai ter oportunidade de jogar num time que esse ano fez um excelente campeonato mineiro, então a gente vai poder acompanhá-lo de perto também. Mas o Cruzeiro tá colocando o Denevis na vitrine, né? Vai botar o garoto para jogar, para ter uma rodagem, sem renovar o contrato dele. Se ele for bem no Atlético, chega julho, ele pode assinar um pré-contrato com qualquer clube do mundo e sair deixando o Cruzeiro aqui sem absolutamente nada. Então eu acho que ao mesmo tempo que a gente empresta o jogador, que eu acho um acerto, o Cruzeiro precisa também acertar uma renovação de contrato com ele, justamente porque o Denevis é um goleiro muito talentoso e é um cara bem observado no mercado. O Red Bull Bragantino, por exemplo, tentou contratar ele o ano passado. Tá? Então acho que o empréstimo ao Atlético é um acerto, é uma ótima para ele, para o clube, mas o Cruzeiro precisa tratar também essa renovação de contrato dele, porque eu acho que o Denevis é um goleiro que tem um futuro incrível. O Super Esportes repercutiu uma informação vinda de um jornalista turco de que o Maurício, atualmente no Internacional, está sendo observado por Real Madrid e Arsenal. O Cruzeiro tem 25% dos direitos do meia de 21 anos, que fez 9 gols e deu 5 assistências na temporada. Estranho porque não tem nenhum clube grande da Europa fazendo proposta pelo William Potker, né? Será que alguém ainda acha que foi uma boa ideia o Cruzeiro ter feito aquela troca, né? Aquela, ó, genial, né, a diretoria do Cruzeiro. Parabéns aí pelo grande trabalho. E essa notícia de que tem clubes observando o jogador e tudo mais não significa necessariamente que virá uma proposta, mas tomara que venha, né? Tomara que um Real Madrid de preferência, porque eu não gosto do Arsenal nem fudendo, pague aí 50 milhões de euros no Maurício, até porque o Cruzeiro tem 25% dos direitos dele, né? Então a gente receberia um caraminguá nessa aí. E só para explicar a questão do percentual, né? Porque eu vi algumas informações e desinformações,
Quando o Cruzeiro fez a genial troca de Maurício por William Potker, a gente ficou com 40% do jogador. Aí quando o Bruno José veio para o Cruzeiro, a gente cedeu mais 10% para o Internacional, ficou com 30%. E em janeiro desse ano foi noticiado por todos os portais que o Cruzeiro cedeu mais 5% dos direitos econômicos do Maurício para o próprio atleta. Por quê? Porque o Maurício tinha uma ação trabalhista cobrando o Cruzeiro mais de 1.200.000, que o Cruzeiro estava devendo de salário, FGTS, enfim, direitos trabalhistas não pagos. Então o Cruzeiro cedeu 5%, acertou aí a questão, encerrou a ação trabalhista, por isso que agora a gente tem 25%. E para fechar, nesse próximo sábado, dia 19 de novembro, 11 horas da manhã no Mineirão, Cruzeiro e Atlético fazem a decisão do Campeonato Mineiro Feminino. Ainda tem ingressos à disposição para serem resgatados pelos sócios torcedores, e para quem não for sócio, quiser ir no jogo mesmo, o ingresso é R$10, tem até a meia de 5 conto. Eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link do site do Cruzeiro com todas as informações, né? Por onde, qual portão aí cada setor do sócio deve entrar. O Cruzeiro é o mandante por ter feito melhor campanha na primeira fase, inclusive bateu o próprio Atlético Mineiro. Então tomara que as cabulosas façam um grande jogo. Então, sábado, 11 horas da manhã, final, jogo único. Quem ganhar é campeão, sem muita palhaçada, empatou é pênalti. E eu encerro esse vídeo por aqui. Se você gostou, eu peço que deixe o like, se inscreva no canal caso ainda não seja inscrito e use os comentários para deixar a sua opinião sobre cada um dos assuntos. Muito obrigado por acompanhar, um abraço e até o próximo vídeo. Valeu!